hão de provocar uma perca muito grande na agricultura, na produção de grãos aqui no Rio Grande do Sul. Observe o que o presidente da FARSUR, Gideão Pereira, fala a respeito de tudo que nós havemos de passar aqui devido às fortes chuvas. E o que temos que ver, e que ainda está muito cedo para medirmos os estragos em cima de tudo o que aconteceu no Rio Grande, ou que está acontecendo no Rio Grande, porque na realidade nós temos muitos municípios, Kellen, que estão isolados por quedas de barreiras, quedas de pontes, destruições de rodovias, municípios que estão com dificuldade, notadamente, principalmente aqueles municípios da metade norte que são muito linkados ao gado de leite, onde estão nascidos, e muito também ligados à avicultura, à suinocultura, e esse pessoal hoje está com dificuldade de levar ração, porque inclusive por falta de combustível, e se está faltando inclusive alimentação para a própria população que está em pleno desabastecimento. Então, na realidade, ainda é muito cedo para aquilatarmos o grau de destruição ou de prejuízos aos produtores, mas temos situações diferentes. Por exemplo, uma situação calamitosa na metade norte, nós temos uma situação muito difícil no litoral, essa região de Mostardas, Porto Alegre, em direção ao Oceano Atlântico, onde nós temos muitas lavouras de soja, que aí são terras baixas, que estão realmente embaixo d'água, e temos situações, por exemplo, ainda nessa região de Júlio de Castilhos, Tupanciretã, que estamos recebendo informações, aí onde choveu entre 500 e 600 milímetros, que é realmente uma Babilônia, diga-se de passagem, em que houve muita destruição de lavoura de soja que ainda estavam por serem colhidas. E um pouco menos desastroso na metade sul do Rio Grande, que é uma nova fronteira agrícola do nosso estado, em que a lavoura de soja, nossa grande preocupação, que ela ainda foi pouco colhida, pela mesma razão, porque nós atrasamos a janela de plantio lá em outubro e novembro do ano passado, por esse mesmo fator climático, e empurramos a lavoura para frente, então a nossa colheita aqui, nesta região onde eu estou agora, está muito atrasada. E aí a preocupação é que, se o tempo não abrir, que possamos também vir a ter prejuízos, mas por outra causa, ou seja, o grão arder dentro da vagem, a vagem estourar, se perder produto e perder qualidade do produto. Mas ainda está, eu diria assim, que dentro de uma certa estabilidade em que nós estamos torcendo para que o tempo realmente melhore. A previsão ainda não é boa, teremos ainda chuvas a semana que vem, mas de qualquer maneira, ainda a metade sul ainda está um pouquinho melhor. Agora temos ainda também, evidentemente, que na lavoura de arroz, muitas lavouras embaixo d'água, principalmente nas costas dos rios, que também não sabemos ainda o volume de estrago que isso possa ter trazido a essas lavouras. Muito obrigada, Gideão. Nassir, a situação dos pecuaristas, especialmente produtores de leite, qual é? É muito delicada, né? Muito delicada porque nós temos as perdas que aconteceram imediatamente com a chuva e os produtores de leite, eles normalmente são em regiões em costa. E as regiões em costa, elas têm uma característica de acumular água muito rapidamente, né? E essa tromba d'água, né, ela acontece e ela tem uma água que cria muita força e vai devastando, vai descendo e vai devastando. Nesse caso, nós tivemos uma situação ainda mais delicada, que é a intensidade e a persistência dessas chuvas fizeram com que os desmoronamentos dessas encostas acontecessem e fossem levando pontes, levando estradas, tornando locais de passagem verdadeiras crateras, né? Ou então imagens que nos assustam. Tem locais que eu passei na semana passada, talvez tenha aí entre 10 e 15 pontos que não existem mais, na região do Vale, da região de Antagorda, Encantado, Mussum, aquela região toda ali. Então é assustador, e nós temos hoje já em torno de 40% da nossa produção com alguma dificuldade de coleta, e a coleta é diária, a ordenha é 2, 3 vezes por dia. Então nós temos essa dificuldade enorme para, primeiro, daquelas perdas imediatas que já aconteceram, né? E na região baixa, região de Estrela Lajeado, as propriedades estão literalmente abaixo da água, não se vê, as imagens mostram que não vê mais telhado, né? Tá tudo abaixo da água, rebanhos
por completo foram com a água, se perderam, né? E o que não se perdeu vai adoecer, vai passar por pneumonias e tudo mais. Sim. E aí na região, depois de baixar a água, nós temos um problema que são as sequelas muito graves de acesso, né? Então tem propriedades que receberiam ração do mês, ontem, hoje, amanhã, não vão receber. O óleo diesel que estão usando nas fazendas para fazer ordenha está acabando. As pessoas estão se aventurando entre os matos para tentar chegar a algum ponto com óleo diesel, ou usaram parte do óleo diesel com tratores tentando liberar a estrada, e quando se deram por conta, outra barreira veio e trancaram os tratores. É bem caótica a situação, é assim, ó, é desolador, é muito preocupante. A gente tem que pensar numa força-tarefa, porque tem muitas notícias que ainda não chegaram na imprensa, que ainda tem comunidades isoladas ainda, mas que de alguma forma conseguiram se comunicar conosco, e a gente está tentando relacionar isso para no momento oportuno ver o que se fazer. Como vocês perceberam, as notícias não são boas. Na verdade, percebeu-se que a produção leiteira está completamente prejudicada, e em relação aos grãos, a colheita de arroz ela já foi feita 70%, mas ainda tem 30% de todas as lavouras no Rio Grande do Sul ainda que estão debaixo d'água, embora ela seja mais resistente à chuva, né? Mas a preocupação é a lavoura de soja, que não foi recolhida. E eu vi um vídeo, inclusive, mostrando pelo menos uns 2 silos que estavam debaixo d'água, ou seja, aquilo é grãos que foi perdido. Então, as notícias não são boas. Notícias não são boas, mas vamos esperar nos próximos dias qual é o procedimento do governo do estado e do governo federal.